pois, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar ali, irmãos. Atos 20, 28. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor. Amém. Sim. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Oh. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor, somos tão gratos a Ti, Senhor. Oh, por esse privilégio, oh, de poder estar aqui, Senhor. Senhor, para Te ouvir. Ouvir o que precisamos, Senhor. Não o que queremos, porque Tu conhece cada coração, sabe de cada necessidade. Oh, Senhor Jesus, a igreja é Tua, Senhor. Senhor Jesus, por isso vem encabeçar todas as coisas. Encabeça essa reunião, Tua palavra, cada irmão aqui presente. Nos guarde de qualquer distração. Tudo que pedimos, Senhor, deixamos atentos ao Teu falar. Tu sabe, quando fala com respeito à igreja, isso não é fácil, Senhor. Causam tantos problemas. Falar da Tua pessoa, Senhor, não causa muito problema. Mas quando fala da igreja, não é fácil. Por isso, guarda o nosso coração. Guarde todo o nosso ser. Senhor Jesus, deixa claro, Senhor, esses aspectos da igreja, Senhor Jesus, que o Senhor definiu, ó, que possamos realmente viver, não é apenas para ouvir, Senhor, mas que temos a realidade, Senhor, em cada aspecto, Senhor. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos. Essa palavra, irmãos, quando se trata da igreja, ou a visão da igreja, não é a coisa tão fácil de ser absorvida, porque ela vem contra todos os nossos conceitos, tudo aquilo que nós aprendemos desde criança, com respeito ao que é a igreja. Porque quem estudou aqui, eu acho que quem começou, mesmo nas escolas, o que foi passado para nós, o que a igreja sempre era mostrada ali, uma casinha com uma cruz na frente. E tem muitas pessoas até hoje que ainda pensam que igreja é isso aí. Ou seja, é um prédio, não é assim? E infelizmente nós precisamos, diante do Senhor, que Ele possa abrir os olhos do nosso coração, que mesmo nós, apesar de termos ouvido tanto a respeito da visão da igreja, mas com o passar do tempo, irmãos, é como se a coisa vai se perdendo. Se você observar a palavra do Senhor, tem muitos mestres cristãos que eles foram levantados com um propósito, mas com o passar do tempo, tantas coisas vão entrando que eles se perdem. A gente vê uma pessoa assim muito forte, né? Pelo menos no Novo Testamento, a pessoa de João Batista. Ele sabia da missão. Ele testemunhou com respeito à pessoa de Jesus, em várias partes da palavra. Mas ele chegou a um ponto que realmente a visão foi perdida. Até duvidar daquilo que ele testemunhou, ele duvidou.
Irmãos, eu creio que João Batista era um homem, era uma pessoa. E nós também somos gente, de carne e sangue. E que o Senhor Ele possa realmente abrir os olhos do nosso coração, para que possamos realmente saber aonde Ele nos colocou. Ele é o cabeça sobre a sua igreja. Ele é quem coordena todas as coisas. Basta cada um de nós ficarmos debaixo desse cabeça, e com certeza as coisas vão caminhar. Senhor Jesus, Atos 20 e 28, irmãos, ali diz que é a primeira menção, ou seja, ou é a única, que diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Senhor Jesus, não foi fácil. Eu não sei se a gente, quando fala de igreja, fala com tanta leviandade assim, né? Eu vou para a minha igreja, a igreja eu vou para a igreja. É tanta coisa assim que a gente não tem muita realidade. É como se a igreja ela fosse um prédio. Mas na verdade, irmãos, a igreja, ela é constituída de todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja são pessoas. Então, se na nossa mente, né, você já pode pensar, se a igreja são pessoas, então com certeza Deus, quando juntar essas pessoas, cada um vai ter as suas divergências. Isso está claro, irmãos, em todo ambiente, né? Em todo ambiente desse mundo, para onde você for, sempre existe divergência, ou seja, sempre existe divisão. Partido político é muita divisão, né? É tudo puxando para lá, outro puxando para cá. Com a nossa pessoa não é diferente, Senhor Jesus. E gera muita confusão. Gera muita confusão. Nós também somos divididos, né? Nós, né, pelo que nós aprendemos, né, o homem, o ser humano, ele tem 3 partes, né? Corpo, cabeça e membro, né? Essas partes. Depois vem a alma do homem, né? Que é mente, emoção e vontade. Depois vem o espírito, né? Que é o que? Consciência, intuição e comunhão. Então, somos divididos. E agora? O Senhor quer nos coordenar. Porque depois da queda houve uma bagunça. A gente não sabe quem é quem. Não, muita gente. Ontem eu estava falando com uma pessoa, a pessoa não sabia nem quem era a alma, nem quem era o espírito, e era uma confusão muito grande. Senhor Jesus. Mas aqui diz, irmão, que o Senhor, que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Eu quero enfatizar muito esse ponto, porque falar de igreja, ou falar agora de pessoas como foi falado, é até mais fácil. Mas como foi que isso aconteceu? Eu falo, irmãos, com temor e tremor, por muitas vezes não dá realidade daquilo que o Senhor fez por mim. Eu falo com temor e tremor. Oh, Senhor Jesus, muitas vezes a gente valoriza tanta coisa, eu não sei como é que fica o coração do Senhor. Nós valorizamos tantas coisas, damos tanto valor, mas nós nos damos o valor principal e crucial, que é a igreja de Deus. A coisa ela é tão fina, ela é tão delicada, que o Senhor compara a igreja dele com a menina dos olhos dele, não é assim? Eu creio, né, que eu estava orando ao Senhor, Senhor, realmente se o Senhor comparou aos olhos, porque é a parte delicada, né? Os olhos são muito delicados. Isso é para nós ter muita atenção com a igreja de Deus. Quando eu falo muita atenção, irmãos, porque quando eu me volto à situação de Saulo, que depois tornou Paulo, e que ele, sem saber, ele perseguia a igreja de Deus, e ele sem saber, e quando ele se encontra com o Senhor ali no caminho para Damasco,
Quando o Senhor perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que o Senhor possa nos iluminar, irmãos. Tem situações que nós estamos assim, perseguindo o povo de Deus. Na hora que eu toco, na hora que eu falo, na hora que eu critico, eu estou perseguindo o povo de Deus. Eu me lembro, antes de Alisson se converter, que eu dizia sempre, ele antes de ganhar a vida de Deus, eu posso fazer e falar tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Mas na hora que ele se converter, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. Porque ele agora não é só filho meu. Ele agora é filho de Deus e recebeu uma vida. Eu não posso mais agora falar de qualquer maneira. Isso eu falo, irmão, também com a minha esposa, com aquelas pessoas que eu me dou no dia a dia. É por isso que as pessoas às vezes vêm me perguntar alguma coisa, eu sou difícil de responder logo. Eu tenho esse problema. As pessoas me perguntam alguma coisa e eu não respondo, irmãos. Quando eu vou para casa, quando eu estou ali, é que o Senhor vem mostrar qual era a resposta que eu deveria ter dito. Mas na hora, irmãos, não tem jeito. Você pode até forçar, mas não tem jeito. Isso, pessoa. Senhor Jesus, graças ao Senhor, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Isso tem que nortear toda a nossa vida. Era para nortear todos aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida. Era para você ter esse norte já. Senhor Jesus. E nós, irmão, fomos incluídos. Deus, na plenitude dos tempos, foi chamando cada um de nós, cheio de tantas coisas, cheio de tanta divisão, de tudo que a gente possa pensar, tanta complicação, assim, né? A gente diz: mas rapaz, o irmão é tão complicado, muitas vezes, né? Eu tenho uma senhora que eu sempre, quando estava no armarinho, trabalhando, aí chegava uma pessoa que era muito difícil, e ela sempre perguntava: aonde é que você se congrega? E eu tinha receio. Senhor Jesus, as pessoas chegam lá e criam muito problema. Senhor Jesus. E eu tinha aquele receio. Aí depois eu lendo Atos, ali, eu digo: quem era a pessoa de Saulo? Disse que ele perseguia, matava, mandava dar pisa, fazia acontecer. Será se Deus tivesse me dito, como disse Ananias, olha, ele ordenou: dispõe-te. Ele ordenou. Será que eu teria ido sabendo que a pessoa é daquele jeito? E ele realmente falou para o Senhor: mas Senhor, tu não sabe o que a questão veio fazer aqui? Quantos males tem feito ao teu povo? Mas será que eu teria ido, irmãos? Se uma simples pessoa que chega diante de mim, eu não trabalho, fala tanta coisa que... E eu fiquei, e ela perguntando: onde é que você congrega? Eu digo: rapaz, congrega ali. E ficou difícil para mim. E até hoje não chegou. Oh, Senhor Jesus, irmãos, se Ananias não tivesse ido, o Senhor tinha levantado outra pessoa, mas ia. Porque ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Como é que fica a nossa pessoa, irmão, vendo uma pessoa cheia de tantas coisas? Como é que fica? O que é que eu fico pensando dessa pessoa? É interessante, a gente faz as coisas como se a igreja fosse nossa, A gente fica se resguardando de algumas coisas. Eu digo mais uma vez, irmãos, a igreja é de Deus. Ele comprou, Ele pagou um alto preço. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então que o Senhor Ele possa nesta manhã, obrigado, irmãos, iluminar os olhos do nosso coração para que possamos tocar em alguns aspectos da igreja que vai ser falado. Senhor Jesus,
no qual o primeiro aspecto que fala com respeito que a igreja é o corpo de Cristo. Senhor Jesus, quando fala que a igreja é o corpo de Cristo, nós temos que tirar a nossa visão de parede. Nós temos que voltar a nossa visão para pessoas, para a gente. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E se eu me volto a visão para pessoas, para a gente, eu já tenho que ficar, né, ali esperando toda e qualquer situação que possa sobrevir. Ou seja, você vai enfrentar situações. Senhor Jesus. E se você for ler 1 Coríntios capítulo 12, eu quero ler, irmãos, eu quero acompanhar versículo por versículo. Se não der na hora, nós vamos parar, certo? Mas que o Senhor possa nos deixar isso muito bem claro, o que Ele quer falar nesta manhã. Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, o que é que diz aí, irmãos? 1 Coríntios, amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E o 13, fala como, irmãos? Versículo 13. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, todos nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Não importa a classe, não importa a cor, não importa a nacionalidade, todos foram inseridos. Senhor Jesus. E por que o Senhor, Ele começa agora a falar, mesmo nesse capítulo, né, a respeito dos membros. Vamos ler o versículo 25. Senhor Jesus, versículo 25, no capítulo 13 de 1 Coríntios. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Senhor Jesus. Amém? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Porque o Senhor veio falar esse versículo, irmãos. Senhor Jesus, para que não haja divisão no corpo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Interessante, irmãos. Se você olhar para o seu próprio corpo, e se você tentar tirar ou dividir um membro do seu corpo, com certeza aquele membro ele vai morrer. Não é? Porque a vida vem pelo corpo. O cabeça, né, quem conduz todas as coisas, a vida vem pelo corpo. Mas uma vez que um membro é tirado ou dividido, o que é que vai acontecer? Aquele membro, ele vai... Por isso que o Senhor nos roga, né? Coopere. As deficiências virão, irmãos. Cada membro tem a sua função no corpo. E muitas vezes, nós queremos que a função de um membro seja a nossa função também. E vai dar problema. Não é assim? Se eu faço uma coisa, eu quero que você faça. Quando eu não faço, você já começa a se queixar. Mas se você observar bem, cada membro do corpo, ele tem a sua função. E eles precisam estar cooperando em favor uns dos
outros. Senhor Jesus. É por isso que o versículo 27 do mesmo capítulo ele fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Irmão, é muito claro. Senhor Jesus, todos juntos é o corpo de Cristo. Individualmente nós somos o quê? Membro desse corpo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Cristo é o cabeça. É por isso que ele fala em 1 Coríntios, né, que lancei o firme fundamento. Quem é esse firme fundamento? Cristo. Senhor Jesus. Eu quero ler esse versículo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11 fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cristo é o cabeça da igreja. Ele também é o fundamento. Mas muitas vezes eu quero lançar o meu fundamento, não é assim? E também quero conduzir. Muitas vezes nós queremos fazer o papel de Cristo hoje. Eu sei que o papel é do Espírito, né? Muitas vezes queremos fazer. Vai dar problema. Vai dar problema. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando o Senhor fala que nós precisamos cooperar para que não haja a divisão, é porque nós estamos vivendo com pessoas que pensam muitas vezes diferente do que eu penso. Muitas vezes isso se torna uma barreira. Isso se torna uma barreira. Mas o Senhor é tão maravilhoso que mesmo nós pensando diferente um do outro, quando você vai ler Efésios capítulo 2, principalmente o versículo 14, ali diz que Cristo derrubou toda parede. É por isso que quando eu encontrei Jonathan, né, eu me lembrei. Olha, aqui tem uma paredinha, mas está pequenininha, viu? Mas não é para ter nada. Nós vamos ter nossas dificuldades, mas Cristo já fez todas as coisas. Se existe alguma barreira, irmãos, é claro que existe, porque nós fomos tirados de um mundo que era cheio de divisão. Quando eu falo cheio de divisão, irmão, não é as denominações. Todo o universo, depois da queda, se tornou uma divisão. Tudo. E é interessante que o Senhor, Ele ama a unidade, Ele ama a unidade, mas tem certa unidade que não provém do Senhor. Quando você vê Babel, né? Ali eles se juntaram para ser um, para atingir alguma coisa. Senhor Jesus. Mas aquela unidade era para tornar sério do quê? O nome dos homens. Senhor Jesus. Como eu falei, irmãos, falar de Jesus, maravilhoso. Falar da igreja causa impacto, porque vem derrubando todos os nossos conceitos, tudo que nós aprendemos. Senhor Jesus. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler também, irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Senhor Jesus.
Colossenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Senhor Jesus. Amém? O que é que fala aí, irmãos? Senhor Jesus. Amém. Nem judeu. Amém, Senhor Jesus. Eu quero me deter aqui. Porém, Cristo é tudo e em todos. Senhor Jesus. Essa visão precisa nos governar. Eu tenho um irmão, eu já coloquei com um irmão que ele pensava todo diferente de mim. Diferente. E eu sempre respeitei a maneira dele ser. Infelizmente ele não congrega mais. E eu sempre respeitei a maneira dele ser. Porque ele era contra muitas coisas. É tanto que naquele tempo era escrito o jornal Árvore da Vida. E no início sempre vinha a sugestão, né? Se você quer dar sugestão, eu disse, irmão, sugestão, vá. Não é que não está batendo. Mande, escreva. Sempre respeitei. Hoje ainda é meu amigo, irmão e amigo. Do meu lado é desse jeito. Eu não tenho nenhum problema com ele, pode ter comigo, mas eu não tenho nenhum problema com ele. Senhor Jesus. E eu creio, irmão, essa deve ser a nossa posição. Toda situação que os irmãos, sempre a gente procura ter comunhão, quando me procura, eu digo, vamos orar. Isso assim, vamos orar. Eu creio, irmãos, que o orar é o caminho, né? Os irmãos muitas vezes dizem assim, oração. Tem que ter ação. Mas eu não vou fazer a minha própria ação. Eu tenho que esperar o Espírito agir. Pensa aí, irmão, se Davi, naquele tempo que ele tinha certeza que ele foi consagrado rei, mas Saul estava assumindo. Ele esperou o tempo ou não? Irmãos, esperar é muito difícil. Nós queremos mais fazer. Não é assim? Nós temos que falar para o Senhor. Ontem a gente estava numa comunhão, a irmã falou um ponto, a gente disse, não, é isso mesmo, pode falar. Porque você quando fala, você expõe o que está no seu interior. E quando você expõe o que está no seu interior, Deus, Ele tem a oportunidade de vir limpar. E nos suprir com a vida dEle. Não é a luz do mundo e a luz da vida? A luz do mundo expõe, a luz da vida supre vida. Será que é difícil, irmãos, isso para nós assim? Ou as coisas sempre acontecem e a gente quer resolver? Muitas vezes da nossa maneira. Não é que impeça de nós termos comunhão. A comunhão, irmãos, eu sempre vi dessa maneira. Eu me lembro que quando eu fazia estudo da palavra em casa, era muito bom. Aí o Senhor me mostrava algo. Mas quando estavam todos reunidos e lendo a palavra, a mesma palavra que eu me alimentei, a luz brilhava mais. Eu começava a ver mais coisas. Então isso mostra que individualmente Deus ele mostra algo. Mas quando estamos reunidos, o Senhor ele começa agora a falar da experiência de cada um. E a luz ela é mais abrangente. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa visão com respeito ao corpo, irmãos, precisa governar a nossa vida. Para sermos como Paulo, ele foi fiel à visão celestial. E diante ali do rei, né, ele foi fiel.
Senhor Jesus. E é interessante, começa a falar de corpo. E agora, o próximo ponto é com respeito à obra-prima. Uma obra-prima, irmãos, é mais detalhada. Uma obra-prima, ela é mais fina. Ela vai lá dentro do nosso interior, vasculhando. Senhor Jesus. Isso não é fácil. Muitas vezes nós não queremos. Mas o Senhor vai usar várias circunstâncias para trabalhar isso no nosso interior. E eu estava vendo, uma obra-prima, eu creio que qualquer artista, né, qualquer pessoa, especialista, ele quando vai fazer algo, ele procura o melhor material, não é assim? Um especialista, quando vai fazer alguma coisa, ele procura o melhor material. Com Deus foi diferente, irmãos. Ele não procurou o melhor material aos nossos olhos. Porque a gente sabe que a visão de Deus é pessoa, independente. É pessoa, é gente. Mas se nós formos olhar a nossa situação, Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E estava sendo conduzido, irmãos, por tudo que o mundo ditava. E ela diz que nós éramos ainda filhos da ira. Mas Deus, ele veio e nos escolheu dependente da situação. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor, ele veio, irmãos, e nos libertou daquela condição. Ele libertou cada um de nós para fazer de nós uma obra-prima. Senhor Jesus. Para nos tornar um poema de Deus. Trabalho fino, trabalho delicado. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus. Vamos ler também esse 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus, ele fala assim, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Senhor Jesus, o Senhor está trabalhando. Situações virão, mas Ele vem com a palavra de conforto. Não estranhe. Não estranhe. Será, irmãos, que isso é só entre a nossa família? Será que é só entre o nosso viver social, o nosso trabalho? Será que não é também na vida da igreja? Eu creio, irmãos, que é em todos os aspectos. O Senhor está sempre nos falando, não estranhe. Senhor Jesus, porque essa situação, Senhor Jesus, essa situação é para nos provar. Toda situação que vem a nós é para nos provar. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se nós permitirmos o Senhor fazer essa obra, para que nós nos tornemos essa obra-prima dele, esse poema, com certeza nós vamos sofrer menos. Porque lá em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele fala o seguinte, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele fala assim:
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Senhor Jesus, o Senhor ele começou, e a palavra diz que o Senhor vai completar. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, esses aspectos, irmãos, ele deve, vou sempre insistir, governar a nossa vida. Eu vou adiantar aqui para ver se eu consigo no Senhor concluir. O próximo aspecto, irmãos, é com respeito à igreja como um novo homem, né? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Efésios 2, versículo 14 e 15. Senhor Jesus. O que é que diz aí? Ele, o qual Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo, fazendo o 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Senhor Jesus, o que Deus quer fazer em nós, irmãos, é um novo homem. Isso Ele quis fazer desde o princípio, quando Ele criou Adão. Se Adão tivesse recebido Jesus como sua vida, com certeza isso ali teria acontecido. Mas isso está no coração de Deus. Eu vou fazer, porque eu criei o homem para isso, com esse fim. E o meu plano não vai ser derrubado ou por água abaixo. Novo homem, irmãos. Novo homem. É uma coisa que nunca houve nesse universo. Mas Deus está fazendo isso nos seus filhos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, o versículo 16 fala o seguinte. Oh, Senhor Jesus, versículo 16, ele fala assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Para que serve a cruz? Senhor Jesus, o Senhor agora, eu não sei se vocês vão perceber, o Senhor agora está indo mais à frente, né? Para que serve a cruz? Para acabar ou eliminar todas as nossas preferências. Irmãos, é todas. Se nós formos sinceros, mesmo entre nós temos preferências. Temos preferência. Não era para ter, mas Deus está trabalhando. Eu me lembro quando eu me converti logo, quando eu ouvi a palavra, ali não passou um mês, eu já sabia quem era o primeiro, o segundo e o terceiro. Senhor Jesus. Ou seja, preferência. E nisso, irmãos, eu não valorizava muito os compartilhar de alguns. Errado. Deus está falando por aquele que está liberando a palavra, e Ele também está falando por os irmãos que estão compartilhando. E com o passar do tempo, aí Deus está alinhando, né? Eu creio que Deus ainda está nos alinhando, para nós não termos preferência. Se nós formos fiéis, irmãos, nós temos ainda
preferência. Eu, pelo menos, eu temo a esse respeito. É por isso que o Senhor não permite certas coisas que a gente não entende. Não sei quem está lembrado, a gente reunia na casa de uma família. E nessa casa dessa família, a gente ia para a reunião, mas ou foi a chegar atrasado ou não ia para essa reunião. E chegou uma irmã nessa casa. Aí quando a família abriu as portas, disse: os irmãos não vêm não? Aí ela disse: mas eu não sou irmão, como é que fica? Então, preferência. As pessoas, elas querem ouvir alguém que satisfaça os seus desejos. É por isso mesmo que acontece certas coisas que muitas vezes não há visita, não é que a gente vai se omitir das visitas que temos que fazer a um irmão que está na necessidade, que adoeceu, isso, aquilo, outro. Mas às vezes a gente não entende que muitas vezes alguns não vão. Eu creio que é a providência do Senhor. Porque eu já ouvi mesmo pessoas dizer assim: os irmãos não me visitam. Os irmãos não me visitam, né? Aí quando você começa a ter que comer, rapaz, eu fui na casa de fulano, e os irmãos não visitam? Como é que... Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, irmãos, preferência. Nós queremos ser visitados por alguns irmãos. Isso é preferência. E o Senhor, Ele já resolveu todas essas questões. A cruz é para eliminar todas essas questões, irmãos. Senhor Jesus, preferência, orgulho, algumas picuinhas que muitas vezes há. Irmãos, isso danifica o corpo. Senhor Jesus. É por isso que eu falo essa palavra com temor e tremor. Senhor Jesus. Não falar de qualquer maneira. Irmão, uma coisa é a gente ter comunhão em certos assuntos. E outra coisa é a gente começar a alimentar aquilo ali. Nós não podemos, né? Não podemos, como é que se diz a palavra, com respeito a Satanás, que ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Então ele aproveita tudo para fragilizar o corpo, né? Para fragilizar o corpo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E é interessante, quando nós nos alimentamos ou valorizamos essas coisas que não edificam algumas situações, né? E muitas vezes nós valorizamos isso aí. E dependendo da situação, irmãos, né? Se for, eu sempre digo, a maioria dos problemas na vida da igreja são pessoais. E se você for ver no contexto, são pessoais. Senhor Jesus. E quando eu alimento isso, Hebreus fala que ali vai se tornando o quê? Uma raiz de... E muitas vezes, irmão, você quer até perdoar o irmão, né? Quer se arrepender e aquela coisa toda, e é uma luta. É uma luta. Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, a gente já ouviu, eu creio que nós já ouvimos várias vezes com respeito à visão da igreja. Mas porque é necessário falar para renovar a nossa visão. Porque muitos mestres, ou muitas pessoas que foram levantadas por Deus com essa visão maravilhosa, hoje não está no nosso meio. Ou seja, perdeu a visão. Eu não sabia que a visão se perdia. Mas quando você vê no contexto da palavra, perdeu a visão. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O próximo ponto, irmãos, é com respeito à igreja como o reino de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 19. No 19 ele fala assim: assim
já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos. Só essa parte A. Senhor Jesus, concidadão dos santos. Irmão, nós somos concidadão do reino. Com aqui essa palavra aqui, estrangeiro, né? Sempre nota um país, né? Questão de reino mesmo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, se nós somos concidadão desse reino, nós temos alguém que está acima. E nós precisamos estar debaixo da autoridade desse rei. Não é assim? Colossenses 1,13 fala, né, que o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que o Senhor nos dê essa visão e que essa visão nos governe. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mateus 2,25 fala, irmãos, ali que o reino, vamos ler. Para gravar é difícil, irmãos. Eu tenho essa dificuldade. Já tentei, sabe, mas não tem jeito. Mateus 12,25, ele fala o quê? Quem sabe desse versículo? Mateus 12,25. Senhor Jesus. 12,25. Senhor Jesus. Ele fala assim, irmãos. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não. Ou seja, o reino de Deus não pode ser dividido. Senhor Jesus, o reino de Deus não pode ser dividido. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a meta de Satanás é dividir o povo. Ele trabalha desde o princípio, até aquela parte boa que eu estava vendo lá da Torre de Babel, que ali eles se uniram com o meu propósito, até aquela parte ali que eles estavam sendo um, porque eles sabem que Deus também quer levar algo, e Deus ama a unidade. Até aquela parte ali era para se tornar sério o nome do homem, não era para tornar sério o nome de Deus, mas era o nome do homem. Então precisamos discernir, irmãos, eu vou ler bem, né? Precisamos discernir quem está por trás de todos os conflitos que surgem na igreja. Discernir. Precisamos ter discernimento que está por trás de todo conflito na igreja. Não só na igreja, mas na família. Precisamos discernir. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso aí o Senhor é claro. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, lugares celestiais, não é assim? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E vamos falar sobre o quinto ponto, irmãos, que a igreja é a família de Deus. Essa é a parte B do capítulo 2, do versículo 19. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quem lê aí, amém? Efésios capítulo 2, versículo 19. Senhor Jesus, ele fala assim: assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Senhor Jesus, quando falamos, irmãos, em família, falamos em unidade. Quando falamos em família, falamos em unidade. É interessante, irmãos, vou dar só um testemunho. Antes de eu me converter, eu sempre fiz as coisas junto com a minha esposa.
E é interessante que tudo dava certo. Tudo que a gente fazia, né, se combinar, aquela coisa toda, para isso, para aquilo, era tudo combinado. Mas depois da minha conversão, era para melhorar isso aí, não era assim? Não é que é coisas gritantes, irmãos. Mas eu tive mais dificuldade. Então isso mostra que Deus quer trabalhar algo em mim. Eu tive algumas dificuldades. Eu não sei se vocês têm dificuldade, né? Muitas coisas a gente faz errada porque um toma uma atitude, né? Às vezes até sem informar o outro, e a gente precisa realmente, porque quando fala de família, fala de unidade. Unidade. Sentar para se resolver, vamos ver aqui, até orar ao Senhor. Porque uma vez gera uma confusão, né, no meio das famílias, né? A ver, a coisa é simples. A coisa é simples. Porque o nosso inimigo também está trabalhando isso aí. Para que haja divisão até entre as famílias. Cada um pense, né? E hoje que tem as mulheres, hoje são tudo, né? Estudiou, tudo trabalha, né? Assim? Tem alguns casos que eu conheço famílias assim, irmãos, que eu tenho o meu dinheiro e você tem o seu. E aí é tudo desse jeito, né? Ou seja, você não manda no meu, nem eu mando no seu. É complicado. Muito complicado. É por isso que eu estou dizendo, quando se fala de Jesus, irmãos, todo mundo aceita, mas de igreja, quando vai para a realidade da coisa, nós vamos arranjar problemas. Se você não quer arranjar problema, então fique na sua, só falando de Jesus para a pessoa, e pronto, acabou. Mas quando você toca no aspecto da igreja, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é uma questão de você viver isso aqui. Não é você só saber que a coisa é assim. Eu preciso viver para que a coisa aconteça. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, uma família, quando falamos de família, é unidade, pois ela não pode ser dividida. E quando é dividida, você sabe que gera muito problemas. Senhor Jesus. Eu queria falar num ponto, irmãos, como a igreja estou terminando, viu? A igreja é a habitação de Deus. Vamos ler esse versículo, né, em Efésios. Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 22. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 22 fala assim: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Senhor Jesus. E agora, irmãos? Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós cantamos aquele hino, a igreja é meu lar, né? Nunca mais vou vagar, está alegre o meu coração. A luta cessou, Cristo se dispensou como vida a mim que porção. Aí depois tem os refrãozinhos que fala que a igreja é o meu lar, né? Senhor Jesus. E o outro lado fala que Deus achou descanso na igreja. Ou seja, a igreja é o nosso lar e a igreja é o descanso de Deus. Mas na nossa experiência, será que isso é real? Será que nós temos dado descanso a Deus? Porque uma vez que nós somos a igreja, quando falo nós, mas não é nós aqui não, viu? É nós aqui e com todos aqueles que receberam a vida de Deus. Senhor Jesus, será que nós temos dado esse descanso a Deus? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Esse descanso, irmãos, e essa habitação
ou essa edificação, ela só é gerada no Espírito. Senhor Jesus. É por isso que Romanos 8, né? Capítulo 6 fala que a mente posta na carne dá para morte, mas a mente posta no Espírito dá para a vida e é no Espírito, irmãos. Senhor Jesus, é no Espírito. Foi esse ambiente que Deus preparou desde o princípio. Senhor Jesus, precisamos exercitar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus, Ele está lá nos esperando. Ele não quer ficar só lá, Ele quer avançar para a nossa alma. Senhor Jesus, só que ainda existe muitos conflitos. Muitos conflitos. Oh, Senhor Jesus. O próximo ponto, irmãos, é a igreja como a noiva de Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 5, Senhor Jesus, versículo 25 e 26. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesma se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque, irmãos, é necessário a palavra do Senhor para nos lavar. A gente tem encorajado. Eu digo, tem duas coisas. As pessoas às vezes dizem assim, mas pai, ele fala, né, porque não conhece muito. Na tua igreja, as pessoas vivem muito à vontade. Aí eu disse assim, irmão, é o seguinte, a igreja, nós só encorajamos o irmão para duas coisas. O que é? Invocar o nome do Senhor e ler e orar a sua palavra. Senhor Jesus. É mesmo, é. Mas funciona. Eu digo, irmão, funciona. Para alguns, né? Invocar o nome do Senhor, você está trazendo a pessoa de Cristo para dentro de você. Mas ele não está dentro, está assim. Mas a palavra diz que eu preciso invocar, chamar, se relacionar. Será que você tem um pai, e uma vez que você foi gerado, e você agora sabe que ele é seu pai, aí você vai crescendo, e você vai crescendo, e você não vai chamar mais ele de pai, porque você já sabe que ele é seu pai, e como é que vai ficar o seu relacionamento? Abba, Pai, Senhor Jesus, precisamos ter esse relacionamento. Senhor Jesus. E a palavra, irmãos, a palavra, por que nós encorajamos? Porque a palavra ela vem como aquele jato para nos limpar. Há muitas coisas que nós trazemos, e o Senhor agora precisa limpar através do jato pela palavra. Quanto mais palavra, o nosso interior ele vai sendo limpo. Tantas coisas que nós aprendemos. Conceito, tradição, né? Onde nós nascemos, a minha maneira de ser. Se não for assim, não está certo, não for... E a gente esquece totalmente do cabeça. Senhor Jesus. E o versículo 27, ele fala assim: para apresentar a si mesmo igreja
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É um trabalho árduo, meus irmãos. Não queremos. Se você for ver a experiência de alguns irmãos, ou a nossa experiência mesmo na família, né? Se a gente pudesse correr, a gente corria. Eu não sei se já veio algum pensamento, muitas vezes na situação. Antigamente, isso não tem me convertido ainda não, irmãos. Mas quando havia qualquer situação em casa, aí eu pegava a bicicleta, ia dar uma voltinha na praia, aí depois eu voltava. Quando eu estava em casa, estava tudo mais tranquilo. Oh, Senhor Jesus. Muitas vezes. Senhor Jesus, precisamos, irmão, ser lavado pela palavra, para eliminar todas as manchas, irmão, provocadas pela velhice. A tendência nossa, se não viver se renovando, é envelhecer. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E o 32 ele fala assim, irmãos: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Alguns irmãos não aceitam, né? Mas Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A igreja, irmãos, como a noiva de Cristo, tem como ênfase o amor. O amor. Temos que ser trabalhado nesses aspectos. Senhor Jesus, se amamos o Senhor, devemos ter cuidado para não cometer fornicação. Fornicação espiritual, irmãos. Ou seja, muitas vezes nós trocamos o Senhor por tantas coisas, né? A gente pensa que fornicação é só aquele ato, como é que se diz? Né? Mas é a fornicação espiritual. Muitas vezes nós estamos trocando o Senhor por tantas coisas que não é assim, buscando outras coisas. Senhor Jesus, o Senhor também nos alerta a esse respeito. Oh, Senhor Jesus. E o próximo ponto, irmãos, é a igreja como guerreiro corporativo. Isso está lá em Efésios capítulo 6, 12. Ele fala assim: porque Efésios capítulo 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, precisamos de unidade para que não haja divisão no corpo de Cristo. Lutar junto, como guerreiro. Senhor Jesus. É por isso que eu vou enfatizar mais uma vez. Irmãos, qualquer problema, qualquer falar, muitas vezes nós não estamos entendendo o que está sendo falado. Ou se você tem alguma dúvida, procure tirar a dúvida com aquela pessoa que falou a palavra. Isso é para nos guardar. Porque muitas vezes nós temos dúvida e nós vamos perguntar a quem está perto da gente, né? Irmão, será o que ele falou foi isso? Se você estiver perto, eu não vou responder. Se você estiver perto, você pode deixar a pessoa mais complicada. O que eu posso guiar é o seguinte, irmãos, é bom perguntar à pessoa que falou. Porque, irmão, nós nunca passamos aquilo como deveria passar.
A gente sabe aquele fio, telefone sem fio, né? Nunca chega. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, diante desses aspectos, há um princípio, eu vou ter aqui uma palavra, que eu nem sei que palavra é essa, irmãos, que perpassa todos esses aspectos da igreja, que é a unidade. A unidade. Deus, Ele ama a unidade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Não, estou terminando aqui, é só para ler mesmo, que eu escrevi só para ler. Amém? Senhor Jesus, irmão, essa é a visão que precisa governar nossa vida. Existem 3 coisas, e falamos isso com muita seriedade: que Deus odeia a idolatria, porque ofende a deidade de Deus. Deus odeia a fornicação, porque ofende a humanidade do homem. E Deus odeia a divisão, porque ofende o corpo de Cristo. Levemos isso a sério. Quando nós nos envolvemos com obra de divisão, se não tivermos arrependimento, cedo ou tarde a disciplina de Deus vem. Se não vem nesta era, virá na era vindoura. Que Deus nos guarde desse pecado. Precisamos viver todos esses itens, para que naquele dia possamos testemunhar, assim como Paulo testemunhou. Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Jesus é o nosso amado Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Só uma vez aqui rapidinho que a irmã